Olá, estamos voltando aqui nesse podcast especial com o Paul, com o patrocínio da Troika, Belle Époque Produtora, no Rede Pará. Estou aqui com o Márcio Macedo. Acabou de fazer uma palestra dizendo o seguinte: quando os números não dão conta. Márcio, fala um pouquinho da tua experiência e quando é que os números não dão conta? Quando nós precisamos aprofundar um pouco mais, entender em detalhes o que aquele número está querendo dizer no sentido mais pessoal, né? A pesquisa quantitativa, a gente normalmente trabalha, e a palavra já diz, é uma quantidade. Eu preciso fazer 300 entrevistas, 500, 1.000, 2.000, 5, dependendo da realidade da situação. Mas eu tenho o como, eu tenho o que numa pesquisa quantitativa. A qualitativa, ela te diz por quê. Você consegue chegar no nível da sensibilidade, você consegue perceber tendências, você consegue entender a emoção por trás daquele número. Um dos cases que eu acabei de contar na palestra foi exatamente isso. Um prefeito muito bem avaliado, com 89% de satisfação da população pelo trabalho dele, mas não é consolidado. Nós fomos fazer a qualitativa, os grupos focais, e identificamos o quê? A comparação das pessoas, os 89%, era em relação à gestão anterior, do candidato que perdeu para ele. Então, os resultados eram tão baixos que qualquer coisa que ele começou a fazer, os índices vão para cima, obviamente. Se eu tenho um 0 e passo a ter um 1, é muito bom. Só que isso não é consolidado. E a qualitativa mostrou o quê? Todos relativamente satisfeitos, mas diziam, ok, muito legal, está sendo feito o asfalto, mas está sendo feito só no centro, quando é que vai chegar no meu bairro? Ou água, que tem um problema muito sério de água nesse município onde foi feito. Pô, bacana, já diminuiu, antes passavam 3 semanas, mas continua ficando 10 dias sem, 15 dias, quando é que isso efetivamente vai resolver? E assim sucessivamente. Então, o que a gente recomendou? Beleza, se fosse só a quanti, ele estaria muito bem, mas a quali diz, está bem, mas olha, cuide... Corrigir, né? Corrija aqui, não ache que você é o rei da cocada preta, porque se você não ajustar onde precisa, e somente a qualitativa foi que disse isso, né, porque as pessoas realmente falam o que elas pensam, o que elas entendem e o que elas estão percebendo, aí sim faz essa diferença. Existe é quase natural e notório. Quando acaba a eleição, começa um mandato e a maioria, os prefeitos e governadores, eles esquecem a pesquisa. É incrível. Parece que esse primeiro ano, sabe, só vão se interessar ou no final do mandato para começar a fazer, principalmente a qualitativa. Então, eu não sei por que acontece isso. O que tu sente nesse ato que acontece quando começa um mandato, geralmente? Gilvan, vamos lá. Foi um outro dado que eu apresentei agora, uma pesquisa relativamente recente da ESOMAR, que é a entidade mais respeitada no mundo de pesquisas, e eles têm uma pesquisa de 2023 que mostra o seguinte: 54% de todas as pesquisas político-eleitorais realizadas no mundo são feitas aonde? Nos Estados Unidos. A Europa, 24% de tudo é feito. A América Latina representa somente 4% disso. Não tem o dado específico do Brasil, mas imagina, se a América Latina hoje representa 4%, o que significa para o Brasil? Talvez 1%, 1,5%. Então, veja o espaço que se tem. O que nós não temos é uma cultura de planejamento, uma cultura de fazer projetos de médio e longo prazo, né? Ganha-se uma eleição, mas se esquece que tem um planejamento a ser feito. A pesquisa ela funciona muitas vezes, e aí é um erro, né? E aí a gente está falando dos maus institutos que aceitam fazer trabalhos para massagear mais o ego do candidato e do prefeito, porque ele quer que do que mostrar a realidade, né? Do que mostrar a realidade. Mas assim, ele está se enganando. Ele não está enganando ninguém mais, ele está enganando a si mesmo. Por quê? Porque é uma ficção. Então é melhor eu encarar a realidade de frente, olhar no espelho e ver que eu não sou tudo aquilo que eu imaginei, mas isso me permite corrigir, ajustar e seguir, do que ficar numa fantasia, né? E a gente tem muito disso. Mas o caminho é esse. Por que não se faz na sequência? Porque não se tem um planejamento, não se percebe a importância e, principalmente, o quanto se poderia economizar em tempo, em dinheiro mesmo, em estrutura, se desde o primeiro dia do mandato ganhou a eleição, começa o trabalho sistemático. Não precisa fazer pesquisa todo mês.
mas que faça a cada 6 meses, uma vez por ano, que faça uma pesquisa bem Pelo feita no menos, né? mandato, no mínimo você vai ter 4 pesquisas em que você pode fazer comparações ao longo desse tempo e ver, comecei aqui, no segundo ano, olha, eu comparo essas 2 pesquisas, eu tenho um terceiro, eu consigo ver aonde eu andei, aonde eu melhorei, aonde eu fiquei do mesmo e aonde eu perdi. Então, ninguém consegue gerenciar aquilo que não mede. E aí as pessoas vão muito para onde o vento está soprando, é para cá, é para lá. E aí No sai achômetro, tudo mais né? caro. Sai tudo mais caro. É incrível, né? A cultura ainda é fazer a quant. E poucos fazer a quali, né? E a gente nota que a quali te dá, como você falou, te dá uma noção até cirúrgica do que está acontecendo ali na cidade, no estado, né? E é sofrível ver como não tem essa cultura, sabe? Não tem essa percepção de que é necessário fazer a quali. É a quali que te dá a noção exata do rumo desse vento, como você falou. Né? Eu queria que tu falasse mais sobre como é importante fazer a qualitativa numa campanha ou no mandato. Bom, primeiro deixa eu te falar, e de maneira bem transparente, bem clara, eu sou um profissional da área de pesquisa, né? Por meio delas que eu pago os meus boletos, sim, obviamente, mas não adianta eu vir aqui romantizar e dizer que sim, vamos fazer a pesquisa qualitativa, quant, etc. Nós sabemos que há um custo para isso, sim, há um investimento necessário a ser feito. E uma pesquisa qualitativa, ela não é algo que você vai lá no supermercado e vai comprar um produto por R$300, 500, não é isso, né? É necessário um investimento, mas se você tem um planejamento e você sabe que custa muito mais caro perder uma eleição, né, em que você vai fazer um trabalho de pesquisa com planejamento fazendo um investimento, aí você vê que o valor dela é ínfimo para tudo que você consegue de informação. Então, fazer a pesquisa, ela precisa fazer parte do DNA, ela precisa fazer parte do planejamento. E antes de você pensar em fazer uma pesquisa, não é fazer por fazer. Pergunte-se primeiro, ela é necessária para quê? Eu preciso fazer para responder o quê? E mais do que isso... Qual é a dor, né? Qual é a dor e mais do que isso? Depois que eu faço a pesquisa, ela não pode ser só para massagear um ego, só para ela ter o relatório, para a gente apresentar para o cliente, ele pegar aquilo ali e não fazer simplesmente nada com ela. A maior frustração para a gente da área de pesquisa, que é o consultório processo, é quando nós fazemos um excelente trabalho, entregamos os resultados, fazemos recomendações, porque a gente não faz só o dado e o número, nós fazemos recomendações, nós analisamos, nos colocamos à disposição de dar continuidade na consultoria, é que ele pega aquilo, ok, aí a assessoria dele olha para aquilo, ok, ele olha para aquilo, ok, e aí a gente vê alguns meses depois, escuta, o que vocês aplicaram daquela pesquisa? Ah, não dá, a dinâmica é muito rápida, você sabe como é a política, a gente não tem tempo para isso, para aquilo outro. Cara, se você não tiver tempo para fazer o planejamento, para ler e desenvolver estratégias, você está apagando incêndio o tempo todo e você está fadado provavelmente... Não está fazendo uso dos dados que foram colocados na mesa, né? Está fadado a provavelmente perder a próxima eleição. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é só buscar a estatística que vai te mostrar isso. A gente vê muito isso, assim, é feita a pesquisa e esbarra na primeira leitura. Ah, quanto é que eu estou? Qual é a minha rejeição? Qual é a minha aceitação? E aí não vai para os meandros, que é o que o bairro está... Qual é a minha percepção pessoal, né? Em que bairro, quais são os problemas, né? O que a população pensa de mim. Ele não quer saber disso ali, não quer saber ele quer saber só quanto é que está aquele número bruto. Se você pega rejeição e aprovação, e você fica só com esses 2 números, ok, muito bom. E aí entra o encantamento que eu usei na minha palestra, exatamente isso. Quer dizer, estou muito bem na foto, 80%, 90% me aprovam. Ele sai com aquilo, já sou o rei da cocada preta, não preciso fazer mais nada de tudo. Mas qual é a qualidade desse número? De novo, aquela ideia. A quali foi mostrar nesse case que eu contei justamente isso. Ok, está com 89% de aprovação, mas não é consolidado. Olha o quanto tem de fragilidade. São só 8, 9 meses de mandato. Então, se você não cuidar de ajustar isso, de finalizar as obras que você está fazendo, que você começou e que o outro não fazia, ele está vendo a seguinte comparação. O outro não fez praticamente nada, esse aqui começou a fazer. Então, óbvio, se eu tenho um nada, qualquer coisa colocada já
me sinaliza positivo, mas não quer dizer que esteja resolvido 100%. Então, o eleitor está te dando uma possibilidade, está te apostando que você vai fazer, mas entregue completo o processo. Porque senão daqui a mais 8 meses, eu fiz com 8 meses de mandato, com um ano com 16 meses, provavelmente, se não houver ajustes nisso que a gente recomendou de melhorar a ação, de ir na ponta final realmente concluir, pode ser que o resultado já não seja tão bom assim, entende? Das tuas experiências, que tem 30 anos, né, que você trabalha com pesquisa, há 20 a tua empresa. Isso. Fora esse case que você falou, que parecia extraordinário, mas não era bem assim. Quais outros você pode pontuar para a gente assim? Qual seria o ideal? Né, no sentido de prático de manter uma pesquisa, de se estudar um mandato. Como é que você daria essa dica, digamos, para o parlamentar ou então para o executivo? Tu falas de quanto em quanto tempo? Seria interessante fazer isso. Bom, veja bem, não há um número certo e preciso. Sim. Tudo depende realmente da situação, da realidade em que aquele candidato... Existem as crises, mas vamos dizer que não tenha crise, que seja que não tenha crise. Que você coloque no teu planejamento que você vai fazer, pelo menos, de 6 em 6 meses, você vai fazer uma rodada de pesquisas de avaliação. Que faça uma vez por ano. Você vai ter 4, do ponto de vista quantitativo. Qualitativamente, é possível, com algumas ferramentas, hoje, você fazer uma pesquisa qualitativa com um investimento relativamente baixo. Existem hoje N ferramentas muito sérias, muito boas. O Gui, inclusive, daqui a pouco ele vai ser um dos palestrantes, que ele tem uma ferramenta exatamente que ajuda e auxilia a conversar diretamente com os eleitores, com as pessoas da cidade. Então, o gestor hoje, ele consegue, com um investimento relativamente baixo e com um nível muito alto de seriedade, de profissionalismo, fazer o monitoramento ponto a ponto. Ele consegue falar com o eleitor na casa dele, na rua dele, no bairro dele, para saber, por exemplo, uma obra que a prefeitura está fazendo no bairro X. Com essas ferramentas, e aí não é só ter a ferramenta, você precisa ter quem analisa. Sim. É possível hoje um prefeito ter toda a cidade mapeada neste sistema. Ele consegue, no bairro X, que ele começou uma obra da Secretaria de Obras, por exemplo, que foi colocação de tubulação, ele consegue recortar somente os eleitores e moradores daquele bairro e perguntar para eles como é que está indo o trabalho da colocação de tubulação no bairro de vocês. Ótimo, excelente, bom, ruim. O prazo está ok, tal. E ele tem essa informação praticamente imediata, em tempo real. E ele consegue direcionar, ele consegue avaliar o secretário, saber se está sendo com qualidade e assim sucessivamente. A gente tem todas as ferramentas para monitorar isso de maneira científica, né? E ainda tem um descaso, às vezes, da gestão de não pensar isso, não colocar no planejamento, como você falou. Exatamente. Né? E é incrível, né? Porque o cara, às vezes, gasta fortunas com coisas até que não funcionam e ele esquece a comunicação, esquece o planejamento de pesquisa e só vai contratar, às vezes, quando já está caótico, alguma crise enorme. Aí ele pensa, meu Deus, eu preciso fazer uma pesquisa para ver que tamanho está essa confusão aqui, esse caos no meu mandato, né? Exatamente. E ele poderia investir, ou, no caso da crise, ele poderia gastar muito menos se ele viesse fazendo um monitoramento sério e adequado. Porque há uma questão, as pessoas dizem, não, mas a gente faz um acompanhamento, a gente monitora as nossas redes sociais. Você monitora uma bolha. Você monitora uma parte somente do teu eleitor. E você entra numa percepção de achar que a parte é o todo e, na verdade, não é. E eu prego muito que não é ou. Eu não tenho que fazer escolha por fazer o digital e deixar de lado uma pesquisa mais clássica, mais tradicional. É e. Eu tenho que fazer periodicamente todos os olhares, né? Então, ele gasta muito mais quando ele só vai atrás de uma pesquisa quando, digamos assim, desculpa usar a expressão, mas quando a água já bateu na bunda.
E ele poderia vir prevendo, monitorando, ajustando, porque a qualitativa, ela dá sinais, às vezes, daquilo que ainda virá a acontecer. Uma tsunami, por exemplo, ela não começa com aquelas ondas gigantescas. Ela começa em algum ponto específico, normalmente no meio do oceano, e ela dali tem um movimento de uma placa tectônica e ela vem fazendo com a força ali e tal. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa de uma crise. A crise, ela não começa hoje. Ela começa, às vezes, 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 meses atrás, mas ela começa com um pequeno movimento. E se eu sou cego para isso, eu não dou bola, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e depois ele só vai ter que ser refém, ele só vai responder. E quem só, o tempo é só para responder e responder, esquece e não vai ter condições de controlar a narrativa e colocar o seu posicionamento. Ele só vai se defender. Às vezes, quando chega na rede social que você já está sendo trucidado ali, é porque não tem mais jeito, praticamente, né? Sabe? A gente vê muito isso. Quando o político, quando ele não deixa mais criticarem ele na rede social, é porque o negócio já está... Perdeu o rumo. Exato, exatamente. E aí o que tem muitas vezes a postura. Começaram as críticas, vai lá e apaga a crítica. Às vezes é essa crítica que vai te trazer insumos e elementos significativos. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, e não só dizer, e eu peço para que eles pratiquem. Normalmente, quem está no entorno, os assessores, as secretarias, as pessoas mais próximas, é legítima a atitude, muitas vezes, deles de omitir, de não falar realmente, às vezes, um problema, uma situação que esteja acontecendo na gestão, ali na cidade, tudo. Por quê? Porque eles têm uma preocupação em garantir os seus cargos, obviamente, o seu trabalho, né? Como é que eu vou levar isso para o prefeito, esse problema e tudo? E aí entra numa ilha da fantasia. Todos só batem na costa do prefeito, só dizem para ele que ele está fazendo um trabalho muito bom e etc, etc. É mais ou menos aquela história, o rei está nu. Ele está nu, está sem roupa nenhuma ali todo, mas todos estão dizendo que a roupa dele está linda, maravilhosa, etc. Eu sempre recomendo aos meus clientes, seja de eleição, né, quando eles vão concorrer, e em mandato, ouça a tua equipe, ouça a tua base, ouça os teus secretários e as tuas assessorias, mas, de preferência, sem ninguém saber, ou no máximo uma pessoa de tua extrema confiança, saia dali. Sai da bolha, né? Vai conversar com o seu José, lá no bairro mais periférico, tá? Na borda, e pergunta para ele o que ele está achando da gestão. De preferência que essa pessoa nem reconheça que ele é o prefeito. Porque tem essa questão também. Ele acha que toda a cidade sabe exatamente quem ele é. Então vai conversar com quem não tem nenhum interesse em ti. Ele tem interesse na vida dele, na cidade, no dia a dia dele, em ver como é que está melhorando. Ele não está preocupado se o prefeito está fazendo alguma coisa, digamos assim, ele está preocupado em garantir o seu sustento. Isso, não é nessa. Ele está preocupado com a cidade melhor. Ele não tem nenhum interesse de ele estar em um cargo, de alguém do grupo e tudo, estar ali trabalhando tudo. Sim. Não tem nenhum vínculo de fornecimento e tudo. Nada disso. Ele está isento, né? Ele está isento. Ele é um cidadão. Vai conversar com essa pessoa. Troque uma ideia. Ouça. Isso é fazer uma pesquisa. Márcio, essa é a grande dica, então? A gente está encerrando aqui? Essa é a grande dica. Essa é a grande dica. Vá conversar com quem não tem necessariamente nenhum interesse pessoal na tua atividade. E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica negativa, faz parte. Se você é um assessor, se você é um secretário, etc., você tem que entregar o melhor. E é óbvio que você não vai, às vezes, ter o senso de tudo de falar, não, realmente, olha, eu reconheço que eu não estou fazendo um trabalho bem feito, nós vamos melhorar, prefeito, vamos ajustar. É natural que eu vou contar sempre a minha parte melhor e guardar a pior. Mas vá conversar com o cidadão lá na ponta. Essa é a dica, e traga essa informação. Se você tiver uma assessoria na área de pesquisa, de trocar ideia, de vamos analisar e avaliar o que você trouxe, melhor ainda. Bacana, né? Legal. Estamos encerrando aqui nossa segunda participação com o Márcio Macedo. Márcio, muito obrigado por participar com a gente, tá? Tua palestra abriu os horizontes da galera lá eu achei muito legal, tá? Queria que tu despedisse da nossa
nosso Rede Pará. Tá bom, eu agradeço de novo, Gilvan, a oportunidade, a Rede Pará e também a Troic e ao Compol, que me possibilitaram estar aqui falando. Eu sou muito grato pela oportunidade, quer dizer, voltar à minha terra alguns anos depois e poder compartilhar um pouco do que eu sei, que é muito pouco, e eu aprendo muito mais com cada palestra do que entrego. É isso. O que nós, se eu puder ter feito isso que você me disse, de abrir um pouco os horizontes, isso para mim já valeu o dia. De verdade, porque é um trabalho de longo prazo com relação a gente perceber que colocar pesquisas sérias, sejam elas qualitativas, sejam qualitativas, no planejamento, seja de uma campanha, na pré-campanha e na campanha, seja de mandato, nós temos muito a caminhar ainda. Mas eu costumo não olhar o copo meio vazio, eu costumo olhar o copo meio cheio. Então, usando uma analogia do mercado, da administração, nós temos um oceano azul ainda aí para fazer. Aquilo que eu te falei, só 4% na América Latina. No Brasil, talvez 1,5%. Né? Então, nós estamos falando aí, ainda que todos os profissionais de pesquisa político-eleitoral do Brasil começassem a prestar o serviço e tudo, não daria conta. Então, tem 98% da galera que não faz pesquisa nenhuma. E a gente está aqui para poder contribuir de alguma maneira. Legal. É isso aí, gente. Encerrando aqui o nosso segundo episódio. Daqui a pouco eu te volto.